paz do Senhor? Podeis sentar, igreja. Em nome de Jesus. Irmãos, eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade a qual Ele tem nos concedido, de poder estar na casa dEle hoje, prestando o meu culto racional a Ele, junto com os meus irmãos. Porque nós não saímos da nossa casa para uma rotina, irmã Adriana. Nós saímos da casa para prestar o melhor para o nosso Deus. E quando o pastor falou comigo, alguns dias atrás, eu fiquei me perguntando ao Senhor. Fiquei perguntando, Senhor, eu não quero levar nada daquilo que seja do meu egocêntrico. Eu quero levar cristocêntrico para teu povo. Porque o Senhor não me chamou para pregar o eu. O Senhor me chamou para pregar e fazer a tua vontade. E eu estava com a palavra em meu coração e essa madrugada, uns 2 dias atrás, eu indo em direção ao meu trabalho, perto da alfândega. Eu estava em direção ao trabalho e tem uma ponte, uma passarela. De longe eu vi uma grande fumaça. Mas quando eu fui chegando perto, e quando eu olho em direção a essa fumaça, tem um homem. Me perdoe a expressão da palavra, mas muito sujo, pastor. Mas ele estava tão sujo que mal dava para olhar e ver o seu corpo. Só o piscar dos seus olhos. E automaticamente aquilo entrou dentro do meu coração e eu falei assim, Senhor. E ele apenas com um short, uma noite fria, com muita sujeira do lado dele, e ele de frente àquele fogo. E quando eu me deparei com aquilo, eu falei, Senhor, o Senhor não fez o homem para viver assim. O Senhor não criou o homem para viver dessa maneira. E automaticamente o Espírito Santo de Deus falou ao meu ouvido e falou, quando o homem perde a presença, o inimigo pega ele e faz isso, filho. Quando o homem sai da minha presença, Satanás brinca com ele e faz do jeito que ele quer. E eu comecei a ficar com meu coração olhando para aquela situação e eu falei, Deus, talvez muitos olhem para ele e não dê nada, mas eu sei que foi por ele que o Senhor morreu na cruz do Calvário. Eu sei que foi por ele, porque o Senhor não fez acepção de ninguém para salvar. E o Senhor nos mostrou isso lá na cruz do Calvário. Enquanto da esquerda estava dizendo, desce porque tu é o Messias, desce que tu é o rei dos judeus, desce porque tu não é Cristo, o da direita estava dizendo, ei, nós merecemos estar aqui, mas ele não. Pai, lembra de mim quando entrares no teu paraíso. Jesus dobra a cabeça e fala, ei filho, é hoje que tu entrarás comigo no paraíso. Amando, abençoe o que ele achei.
fiquei olhando essa situação e eu fui com meu coração, passei. E eu olhei e fiquei meditando e eu falei, eu entendi qual é a mensagem, Pai. Abra suas Bíblias em Salmos 51 e verso 11. Você não está impedido de adorar a Deus nesta noite. Você não está impedido, Pedro, de levantar a tua mão e glorificar o santo nome do Senhor. O pastor Absalão citou um verso aqui que é no Salmo 150, verso 6. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Se tu está com fôlego hoje, foi porque Ele permitiu você estar. Se tu está de pé ainda, é porque as asas dele te segura. Oh Deus! Jesus! Que achei. Salmo 51, verso 11. Davi diz assim para o Senhor: não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Não me lance fora da tua presença e não me tire o teu Espírito Santo. Porque sem o teu Espírito Santo eu não consigo, Senhor. Se o Senhor não pegar na minha mão, eu não consigo andar. Se o Senhor não me mostrar a direção que devo seguir, eu só vou errar. Porque eu sou pecador, eu sou falho. Mas o Senhor é santo. O Senhor é santo. O Senhor é santo. Oh Jesus, Jesus, eu sinto a glória de Deus neste lugar. E quando eu me olho Davi deparando com essa situação, falando para Deus, não lança, Senhor, não tira de mim o teu Espírito Santo, não arranca de mim a tua presença. E quando eu começo a folhear a Bíblia, primeiro eu já vejo quem perde a presença e sai da presença é lá no início. Adão e Eva. Deus fala para ele, cria Adão e diz, olha, tu pode comer todos os frutos do jardim, porém não come aquele que é o bem e o mal, porque aquele certamente se você comer morrerás. No capítulo 2, no capítulo 3 de Gênesis, a serpente entra, e Satanás entra pela astúcia da serpente, e fala com a mulher, ei, Deus disse para você que não comereis nenhum fruto do jardim? É uma pergunta. E ela fala, não, ele disse que nós podemos comer, porém nós não podemos comer da árvore que está no meio do jardim. E quando ela fala isso, porém não podemos comer, ainda ela cita e nem tocar. Quando eu começo a entender, porque ela poderia ter falado assim, olha, Deus falou que não podemos nem não comer, porque para comer você tem que pegar e tocar. Só que quando eu olho para essa palavra, o Espírito Santo de Deus traz em meu coração e colocou para mim dizer para você, igreja, nessa noite, tem coisas que você não precisa tocar. Tem coisas que você só apenas tem que olhar e obedecer à voz de Deus. Tem coisas que quando você toca, você não consegue mais ir para frente, não consegue mais voltar. Porque quando ela toca, automaticamente ela come. E o pecado entra. E imagina o privilégio que Eva e Adão tinham. Todos os dias, o pairar da tarde, Deus descia para falar com ele, a presença no meio do jardim. Todos os dias para conversar com eles. E sabe o que acontece? Por tocar em algo que não é para ser tocado, tem as consequências. E foram expulsos do jardim.
E pela consequência do pecado a qual foi cometido, lá na frente, Abel e Caim têm o primeiro suicídio da terra. Porque tocou numa coisa lá atrás que não era para ter tocado. Mandou o vassouro que achei. Como assim, pastor? Então vamos para a Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Sansão. Sansão, ele se envolve com uma mulher chamada Dalila. Os irmãos conhecem bem a história. E ele mente para ela. Na primeira ele diz: olha, se você me amarrar com vergas de vimos. O que é isso, pastor? É algo que se faz móveis ou cesto na época judaica. Então o que acontece? Para nós, quando eu olho essa palavra e eu lembro, para nós, no nosso território brasileiro, é traduzido como cipó. Eu lembro que quando eu ia para a mata com a minha avó pequenininho, ela fazia um fecho de lenha para ela e fazia outro fecho de lenha menorzinho para mim. E eu ficava olhando como que nós vamos levar essa lenha toda, porque eu morava no Pernambuco e o fogão era lenha, não era gás. Quem é de lá sabe disso. Nós tínhamos que cozinhar, tinha que ir em direção à mata. Quando a lenha estava acabando, é como a compra está acabando na sua casa, você não tem que ir no mercado comprar. Então no nosso território lá, na região de Pernambuco, é assim, quem mora nos engenhos, nos canaviais. E ela amarrava um fecho e amarrava outro, só que eu ficava imaginando como que ela vai amarrar isso. Ela ia, pegava com um facão e um cipó e amarrava e o trazia. E ela ia na frente cantando: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. E eu olhava para ela assim, eu dizia, eu carregando o peso e ela tá cantando. E quando chegava era aquela alegria e eu não entendia nada. E fora as vezes quando nós íamos para a cidade, ela encontrava outra mulher de círculo de oração. Aquelas mulheres do cocozinho, sabe? Ei, não fala dessas mulheres não, que elas são cheias do poder de Deus, viu? E quando elas se encontravam na cidade, eu olhava para elas e minha avó começava a sapatear, a poeira subia, a outra irmã começava a falar em mistério e eu não entendia nada. E eu ficava olhando para ela e dizia, o que está acontecendo? E quando eu tinha curiosidade, quando acabava, eu dizia, vó, eu não entendi o que a senhora falou nada. Mas o que a senhora falou para ela? Ela dizia, é a presença de Deus no nosso meio. Ela dizia, é a presença. E eu falava, mas no meio da rua, ela fala, ei filho, você vai entender que seja fiel a Deus em todo o tempo. Como assim? Porque aonde que tu entrares, a presença vai contigo. Que aonde que tu for, a presença estará contigo. E eu fiquei olhando, eu entendi. E quando o Sansão é amarrado com esses cipós, ele mente para Dalila. E Dalila fala, você não me ama. E ele fala, não, pega umas cordas que nunca foram amarradas e pode amarrar. E ela acaba fazendo e... olha, os filisteus estão vindo contra você, Sansão. Ele partia a corda como se estivesse partindo um fio. Porque a presença estava com Sansão. A presença estava com ele. Depois ele insinua sobre as suas 7 tranças. E dá a mesma coisa. Sansão, os filisteus estão vindo contra ti. Ele levanta e fala, irei contra eles e pelejarei, porque a presença de Deus está comigo. Só que de texto vai dizer, em Juízes 16 em diante, que de tanto Dalila perturbar ele, de tanto Dalila insinuar que você não ama, você não mente para mim, o texto vai dizer que o coração dele fica angustiado e fica com angústia de morte. E sabe o que ele faz?
acaba entregando aquilo que Deus deu para ele, a presença. E Dalila fala: olha, pode subir, que agora ele entregou seu coração, Pedro. Dalila está dizendo: ele agora abriu e me mostrou. Como? Falou que se passarmos a navalha na cabeça dele, ele perderá as forças, porque as forças vêm do cabelo dele, a qual Deus falou para a mãe dele lá atrás. E Dalila dá algo para ele, ele dorme, tem um sono profundo, e o que acontece? É raspada a sua cabeça, como não era para ter passado nunca navalha. E sabe o que acontece? Sansão, os filisteus estão vindo contra ti. Sansão levanta de novo e fala: o texto vai dizer que ele fala: levantarei eu e vou de encontro a eles, como eu fiz das outras vezes. Ele fala: como eu fiz das outras vezes. E no final do versículo vai dizer assim: e Sansão não sabia que tinha mais a presença. Você tem a presença de Deus? Você está com a presença de Deus? Você está entendendo qual é a proporção do homem quando perde a presença de Deus? Os filisteus vêm e prende Sansão, pastor. Além de prender ele, sabe o que faz? Arranca os olhos, torna ele escravo e ainda brinca com ele. Aí sabe o que acontece com um homem ou uma mulher quando perde a presença de Deus? O inimigo primeiramente arranca logo os olhos espirituais. E depois o inimigo pega ele e joga ele no charco do lodo do pecado. E depois o inimigo sabe o que faz? Brinca com ele. Leva ele para lá, leva ele para cá. E começa as coisas a dar tudo errado. Conjugal, sentimental, trabalho. Porque perdeu a presença de Deus. Vamos mais para frente. Juízes, Ruth, 1 Samuel. E os filhos de Eli. Estava dentro, mas não tinha a presença. E o sumo sacerdote Eli sabia que os filhos não andavam aquilo que a palavra de Deus mandava fazer. Faz aquilo que a palavra de Deus manda você fazer. Mas A vai dizer: não liga para A. Mas B vai dizer: ei, quem te chamou não foi A, não foi B, não foi homem, não foi mulher. Quem te chamou foi Jesus de Nazaré. Oh Deus, Jesus. E sabe o que acontece? A profecia chega na casa do sacerdote Eli. Ei, Eli, não haverá mais descendente teu, não haverá mais ancião na tua família. E eu já vou te dizer logo, Eli, que em um só dia, numa só vez, os teus 2 filhos vão morrer. E ele sai de encontro, o texto mais na frente vai dizer que ele sai de encontro para batalhar contra os filisteus. Só que eles deixam a arca em Siló. Só que quando eles olham os filisteus, eles se atemorizam. Em só olhar, eles já dizem assim: não vai dar certo hoje, é melhor ir buscar a arca. E eles voltam para pegar a arca. E Eli já tinha mais ou menos 98 anos. Não enxergava muito. O texto vai dizer mais na frente que ele ficava sentado à beira do caminho de Siló. E eles pegam a arca e levam para a batalha. E a arca é a presença de Deus.
Quando eles chegam no território para lutar contra os filisteus escutam um barulho falando: quem é este? Quem é este que chegou no arraial? Que barulho é esse? Esse é o Deus que feriu os egípcios. Quem é este Deus? Só que quando usia a presença errada, acaba em morte. A presença não é para levar de qualquer jeito. A presença não é para conduzir ela de qualquer maneira. Você não vê quando a arca está na casa de Obed-edom e que seus filhos, Davi quando manda buscar, já busca ela de uma maneira errada, porque não é de qualquer maneira que tem que trazer ela. E no caminho um boi tropeça, a arca vai cair, o filho de Obed-edom vai tocar na arca. A intenção era boa, pastor, mas a presença estava sendo carregada de qualquer maneira. E quando ele toca na arca, ele é fulminado. Tu está entendendo nessa noite o que Deus quer fazer na minha e na tua vida? Talvez você chegue e entre em certos lugares e fale assim: ei Senhor, será que a tua presença está comigo mesmo? Já vou te dizer agora com a autoridade do céu, que a presença onde que você for, ela estará contigo. E sabe o que acontece? Levam a arca. E quando levam a arca, os filisteus lutam contra Israel. Israel perde a guerra. E sobra um homem chamado Benjamim. E ele volta para Siló para dar a notícia. Os filisteus escutaram o barulho, mas não tremeram. Foram de encontro a Israel, ganharam a guerra. E além disso, pegaram a arca, a presença de Deus. Benjamim volta para dar a notícia. E vai dizer assim: quando ele passa por Eli não enxerga ele logo imediatamente, mas sente a sua presença passando. E eu vejo no texto, não está escrito, mas eu vejo quando alguém perde alguém, ou perde uma multidão, ou perde muitos entes queridos, a gente se rasga e começa a gritar: por que, meu Deus? Por que, Senhor? E quando ele chega em Siló, eu imagino ele gritando: ei, Israel perdeu a guerra. E eu fico imaginando os outros que falaram: mas a arca saiu daqui, cadê a arca? Os filisteus pegaram a presença. E Eli, ouvindo isso, chama Benjamim e fala: eu escutei um ruído. O que aconteceu? Vai dizer que Benjamim olha assim para ele e fala: olha, Israel perdeu a guerra, Eli. E já vou te dizer logo, os teus filhos foram mortos também. Só que Eli já tinha escutado no capítulo 2 de 1 Samuel a profecia, qual Deus tinha falado para ele: ei, os teus filhos vão morrer de uma vez só. E eu fico imaginando o coração de Eli olhando assim, falando: meus filhos, meus 2 filhos. Só que ele se compadece não com os filhos, a Bíblia diz. Ele se compadece quando Benjamim fala assim: ei, Eli, a arca também foi levada pelos filisteus. A presença foi retirada de Israel. A presença se foi. Eli olha, e o texto diz que ele cai da cadeira, quebra o pescoço, porque a presença de Deus já não estava mais com eles.
Tu está entendendo o que é um homem sem a presença de Deus? Você está entendendo uma mulher sem a presença de Deus? Oh Deus, oh Jesus, Jesus, Jesus. Ele cai da cadeira e quebra o pescoço, porque a presença se foi embora. A vida de um homem sem a presença, ela pode ser boa momentânea, mas o salário do pecado é a morte. Esse é os homens sem a presença. Agora eu vou te falar os homens com a presença. Ah, Deus. Os homens com a presença, eles não dobram o joelho para ninguém. Acende aí, coloca, aquece a fornalha 7 vezes mais. Pode jogar, mas eu não me dobro para outros deuses falsos. É a presença. Não jogamos 3 dentro da fornalha. Jogamos sim, rei, mas porque eu vejo uma presença dentro da fornalha, como um quarto homem, Deus. Essa é a presença. Jó, ele perde tudo, aí arrancado tudo dele, mas não arrancaram a presença dele. Oh Deus. Vamos fazer um decreto. Aquele que orar é jogado dentro da cova do leão. Pode fazer o decreto. Eu não vou parar de orar. Eu não vou parar de orar. Oh, Jesus. Mas fala que eu oro demais, continua orando. Mas fala que eu prego demais, continua pregando. Mas fala que eu sou muito faladeiro, que eu falo muito de Jesus, continua falando. Porque é a presença, é a presença, é a presença. Abre a cova, joga Daniel dentro. O rei Dário faz um decreto. Aqueles que estão por trás dele arma tudo para jogar um servo de Deus dentro da fornalha. Ei, não fica chorando pelos cantos dizendo, mas estão me perseguindo. A palavra de Deus diz assim, ó. Olha o que ela diz: que no mundo sofrereis aflições, mas tem de bom ânimo que o nosso Senhor Jesus venceu. E o que ela diz mais? A palavra de Deus diz em Salmo 91, versículo 7: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. A presença não vai deixar você ser atingido. Oh, sou o que me achei. Ah, Deus. E joga ele dentro das covas dos leões. E sabe o que acontece? Deus do seu sublime trono olha assim e fala: ei, é o meu servo Daniel. Ele não se dobrou, ele não se acovardou, ele não se intimidou com aqueles que perseguem. Ele não quis recuar. Ei, anjo, desce lá e fecha a boca dos leões. Desce lá e eu vou mostrar para Daniel que eu não livrei ele da cova dos leões, mas eu livrei ele dentro. É dentro que eu vou livrar ele da boca dos leões. Está levando o teu sonho para ser enterrado? Não se preocupe, a presença vai aparecer e vai dar vida, vida com abundância de novo. Mas
morreu 4 dias. Não tem problema, arranca a pedra. Lázaro, sai para fora. É a presença. Não tem problema. Mas a tempestade está balançando o barco, pastor William. É época de pandemia. Às vezes eu olho e eu não vejo nem saída. Deixa eu te dizer uma coisa. O vento está ao contrário. Está assim, pastor. O barco está balançando, está assim. Começou a fazer medo porque a água começou a cair dentro do barco. Não tem problema. O Senhor, aquele que tem a presença, vai chegar na hora certa e vai dizer: ei, mar, tá quieta, vento, para, porque a presença chegou. É a presença. Não perca a presença na sua vida, igreja. Pela iniquidade tem aumentado o Gui, e o amor muito tem esfriado. Mas ainda eu creio que tem jovem igual vocês aqui, falando assim: eu quero renovo, eu quero a presença, eu quero mais de Deus, eu quero. É a presença. Mas está doendo, está difícil. Jairo chega perante Deus e fala: vai na minha casa que a minha filha está quase morta. E era um dos príncipes da sinagoga se dobrando perante a presença. Posso te falar algo? Não pode ter dinheiro, pode ter carro, pode ter mansão, pode ter o que quiser, mas tem que se dobrar perante a presença. Tem que se dobrar perante a presença. A Bíblia diz que naquele dia todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que é a presença, que Ele é Deus, que Ele é único, que Ele é santo, que Ele é exaltado e adorado entre os reis dos reis e Senhor dos senhores. É a presença. Ei, Deus. Deixa eu me adiantar, senão o pastor puxa minha orelha. Aí sabe o que acontece? Quando eu olho para Salmos 51 em verso 1, verso 11, eu perguntei, pastor, meu pastor, quando Davi fala assim: Senhor, arranca tudo de mim, mas só não tire a tua presença. Ele pecou, pastor. Todo mundo sabe. Mas eu fiquei matutando. E eu perguntando para o Espírito Santo de Deus: se ele pecou, a presença tinha que sair dele. Não foi assim com Samuel, pastor? Com Saul? Saul não pecou? Não desobedeceu a Deus? Vai lá, rei, mata todos os amalequitas. Rei, mata tudo, não traz nada de lá. E o que o rei Saul faz, pastor? Faz tudo ao contrário daquilo que Deus falou para ele não fazer. Sabe o que ele faz? Ele toca naquilo que não é para tocar. Lembra lá de Gênesis? Eva toca na onde que não é para tocar.
E ele traz aquilo que não era para trazer, Gui. Todos nós sabemos. E a palavra diz que a presença do Espírito Santo se retirou dele. Mas Davi não pecou? E por que também a presença não saiu de Davi? Davi pecou, irmão, maestro. E por que a presença não saiu dele? E eu fiquei perguntando para o Senhor dentro do meu quarto hoje. Porque pela palavra a presença tinha que sair. Você está dizendo que a palavra é mentirosa, William? Jamais. Porque o Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Pode passar céus e terra, mas a palavra dele não vai passar. Não vai. Só que eu fiquei imaginando, eu falei, ele pecou. Mas qual é a diferença de Davi para o rei Saul, Deus? O Espírito Santo de Deus colocou em meu coração. Sabe qual é a diferença, meu filho? Falei, não, pai. E eu estou aqui para aprender. Porque quando Saul ele vai em direção à guerra contra os amalequitas, e quando ele vence, ele não está preocupado em perder a presença. Ele não está preocupado em perder a presença que está sobre ele. Sabe com o que ele está preocupado? Com o trono, com a cadeira. Daqueles, perdão aqui com meus pastores, daqueles que ficam do lado dele, massageando o seu ego. Daqueles que ficam dizendo, ó rei, ele está errado e está dizendo, tu está certo, rei, é isso aí. Leva tudo mesmo, traz tudo mesmo. Ele está preocupado com os soldados que estão ao seu redor. Ele está preocupado com o trono. Ele está preocupado com os rebanhos. Ele está preocupado com os ouros que tem na tenda. Ele está preocupado com aquilo que está em sua volta, mas não está preocupado com a presença. E qual é a diferença de Davi? Sabe qual é a diferença de Davi? O profeta Natan chega até ele e fala, olha rei, tenho algo para te dizer da parte de Deus. Diga, Natan. Tinha um certo rico que tinha muito rebanho, tinha muitos gados e ovelhas. Era um rico e um pobre. Só que esse pobre, o texto vai dizer, em 2 Samuel capítulo 12 em diante, vai dizer que o pobre tinha uma cordeira, pastor. Uma cordeira. E chegou um viajante na casa do rico. Rei, pode continuar, profeta Natan. E sabe o que o rico fez para receber o viajante a qual chegou em sua casa? Em vez dele pegar das suas ovelhas e do seu rebanho, a qual era muito, ele retirou do pobre a única que ele tinha. Aí Davi se ira, olha para o profeta Natan e fala, esse homem que fez isso é merecedor de morte. Natan olha para ele, presbítero Sueli, e fala assim, sabe quem é esse homem, rei? És tu. Esse homem és tu, rei. É você, rei. O pecado é revelado ao Davi, a Natan, entre Davi, Natan e Deus, porque aos olhos de Deus nada se passa. Aí sabe qual é a diferença agora de Davi para o rei Saul? Ele agora, pastor, não está preocupado com a cadeira. Ele não está preocupado com aqueles que massageiam ele. Ele não está preocupado com aqueles que vão dizer que ele é bonito.
Ele não está preocupado com aqueles que vão dizer que a mesa está cheia, está uma fartura. Ele não está preocupado, meu pastor, se vão dizer que ele é bom, que ele é ruim. Ele não está preocupado se vão arrancar ele do trono. Ele não está preocupado se vão dizer que ele é um péssimo rei. Sabe o que ele está preocupado? É de não perder a presença de Deus. Ele está preocupado assim, ó. Ei, pode arrancar tudo, tira reino, tira tudo, mas não arranca a tua presença de mim. Não tire a tua presença de mim. Não afasta o teu espírito de mim. Ora bem, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Declare isso para ele. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Se esconda na presença de Deus. Esconda. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor.